caro? Tudo bom? Quanto tempo? Faz bem uns 10 séculos que eu não falo nada aqui pra você e provavelmente você deve ter notado isso, ou não. Se notou, parabéns, meu cara. Estou aí há mais de, acredito, 3 semanas sem postar absolutamente nada. Estou um pouco desligado até do perfil do Instagram, que é a parte mais ativa do projeto do Identidade Solitária. E por inúmeras razões, né? Hoje vai ser um podcast mais assim mesmo, não tem tanto roteiro. E eu vou estar falando aqui um pouco sobre as novidades, ideias. O som deve estar um pouco mais centrado, né? Um pouco mais abafado, talvez. E aí tu diz, cara, se tu prefere assim ou tu prefere da outra forma mais aberta, certo? Assim é porque eu estou gravando com o fone aberto e quando estou gravando só com o microfone do celular. Aí tu me avisa se tu gosta assim ou tu gosta de outro jeito, da outra forma e tal. Aí tu me fala. Então vamos lá, o porquê? Tô desligado. Vocês lembram do podcast Virtude da Pobreza e a Vida Intelectual? Ponto. Hora e outra estou retornando para aquela mesma situação. Estudar mais, se organizar mais, se adequar mais. Porque quando eu comecei esse projeto eu tinha uma mentalidade. Agora que eu estou com o projeto andado, já tem alguns meses, eu estou com uma mentalidade totalmente diferente. Aquela mentalidade do Identidade Solitária do início é totalmente diferente dos rumos que o Identidade Solitária tomou durante esses meses. E diferente do rumo que o Identidade Solitária irá tomar, certo? E aqui entraremos já com as novidades, vai ser bem assim mesmo, certo? Trocamos a intro, gostaram aí? Antes era, acredito eu, a nona sinfonia de Beethoven, apenas um trecho. E agora estamos aí com Eis-me Aqui, do álbum das Paulinas. Um álbum muito bom, já recomendei. Eu gosto muito dele particularmente, eu gosto muito pela história que fez com que eu procurasse escutar esse tipo de música, um canto gregoriano. E quando eu comecei a escutar esse canto gregoriano foi numa quaresma, acredito que foi na quaresma de 2019, ou seja, faz mais de um ano que eu escuto esse mesmo álbum. Nunca me canso, é um álbum muito bonito, muito belo. Meus parabéns ao compositor, são músicas bem escritas. Poderia ter colocado uma música em latim, mas não, preferi colocar esta em português, certo? Eu tenho um grande apreço pelo latim, grande apreço por músicas gregorianas em latim, por mim são as mais belas, estão em latim, porém, só por termos essa riqueza de música gregoriana, este canto em português, devemos agradecer. Facilitou, entre aspas, a compreensão e não nos afasta do sentido que é o efeito essencial da música, que é o transcendente. Nos aproximarmos do transcendente. Então vamos lá. Primeira novidade é que acredito que daqui a alguns episódios vamos ter um membro fixo, certo? Um membro fixo. E aí vocês saberão o nome no dia, tudo mais. Enfim. O que vai acontecer? O projeto vai tomar alguns rumos, certo? Falaremos de muitos assuntos um pouco mais delicados, assuntos mais tranquilos, e assim vai oscilando. Os que forem entendendo o processo continuarão. O projeto irá se expandir, certo? O projeto irá se expandir e, enfim, teremos este membro, onde trataremos um primeiro assunto. O primeiro assunto, vai ser bem delicado para alguns, outros já estarão bem acostumados, mas é a vida. Seguiremos. Gravarei esta semana com o Ego Talk Podcast, onde trataremos sobre um assunto muito, muito importante, que é o assunto da disciplina e o ordenamento, da vontade e assim vai. Tratarei juntamente com ele sobre este assunto, certo?
Então, para ti que já está escutando este podcast antes da gravação do podcast com o Ego Todo, você pode já ir dando uma procurada já no conteúdo do podcast dele. Tá lá no YouTube, pode ir lá, procurar lá enquanto ainda está no YouTube. Ego Todo Podcast. Um podcast muito legal. Eu particularmente, de vez em quando, escuto enquanto estou pegando um ferro, estou malhando. Não costumo ouvir nada enquanto corro, porque moro em lugares estranhos e se eu trabalhasse talvez eu faria isso. Mas como eu não trabalho, meu cara, se eu perder meu celular, perdi meu celular, entendeu? É isso. Então vamos lá. Deixa eu primeira novidade. Esse convidado provavelmente é um convidado fixo. Está quase tudo acertado para ser um convidado fixo. Teremos uma convidada onde trataremos de assuntos de mulheres. Então, mulheres, teremos uma convidada para tratarmos sobre assuntos que se dirigem necessariamente a vocês, certo? Sei que todo o conteúdo que trato uma ou outra se dirige mais aos homens, claramente, justamente pelo fato de eu ser homem e entender mais assuntos levados a homens do que assuntos com mulheres. Isso é bem nítido, né? Isso é bem nítido, por favor. Mas trarei essa convidada para darmos essa equilibrada, tratarmos esse assunto de mulher. Bom, o Instagram do Identidade Solitária vai passar por mudanças, eu já venho avisando, eu já estou bem inativo lá, porque ele vai passar por grandes mudanças, certo? Grandes mudanças, então leiam os textos que ainda estão disponíveis lá, foram retirados alguns do ar, então leiam os que ainda estão disponíveis, certo? Leiam os que estão disponíveis. Deixa eu me lembrar. E é isso, leiam os que estão disponíveis. Vamos fazer uma limpeza total lá para entrarmos com ótimos assuntos. Pronto, acredito que é isso. Vamos dar o show do intervalo aqui depois dos nossos 7 minutos e 40 segundos. Hasta la vista. Passado todos os avisos, para dizer o motivo real de estar meio que offline. Além de ter que reorganizar todo o projeto tomou outros rumos e assim vai, é que não é que eu estou atarefado, entende? Não estou atarefado. Eu estava fazendo minhas responsabilidades, não tenho muitas responsabilidades. Talvez o problema seja isso, ou não. Não tenho muitas responsabilidades. Mas estou muito atarefado. Por quê? Porque não dei valor a algumas matérias do curso a qual estou fazendo. Então preciso correr atrás do prejuízo. E isso tudo envolve, claro, programação. Matéria de informática que eu faço, tudo mais, o curso de informática que eu faço e tal, eu tenho que correr algumas matérias de programação. Correr mesmo, tudo mais. E assim, desenvolver alguns projetos que foram exigidos, etc, etc, etc. Está roubando muito meu tempo. Não só roubando meu tempo em quantidade, mas também em qualidade. Minha mente um pouco cansada. E durante esses dias eu também fiquei um pouco desmotivado, sabe? Estava conversando com um número restrito de pessoas, uns conhecidos. Eles também estavam passando pela mesma coisa. Um deles acabou dizendo que passou, tranquilo, isso é normal. Só que não é assim, né, meu cara? Eu, pelo menos, não. Vou contar aqui. Eu acredito que na sexta pro sábado eu estava um pouco desmotivado, meio chato. Chato assim de não querer fazer tantas coisas. E quando chegou sábado à noite, eu fiquei doente. Domingo, eu passei o domingo todo acabado. Na segunda eu já estava um pouco melhor. Hoje eu amanheci muito melhor em comparação ao sábado. Não estou no meu 100%. E eu ligando as peças, parecia um mesmo que era o meu corpo avisando que eu ia ficar doente. Pode até ser. Mas eu estava meio acabado.
E aí precisei desses tempos de descanso, fui assistir filme. No domingo eu assisti 2 filmes bem interessantes, bem legais. Um foi o Sangue Frio, Vingança a Sangue Frio, e o outro foi o Cão de Briga. Só que esse de Cão de Briga foi perturbador durante 45 minutos de filme. Depois você começou a entender um pouco, mas fica perturbador do mesmo jeito. Eu vou comentar aqui um pouco sobre esse filme antes de continuar aqui sobre o que eu estou fazendo durante esses últimos dias do mês de novembro e acredito eu durante esse último mês do ano. Vou comentar sobre esse filme, a minha experiência. Primeiro eu vou falar sobre Sangue Frio, Vingança Sangue Frio, depois eu vou pro Cão de Briga. Vamos lá, o primeiro. Já tô imaginando o título desse episódio. Ai, vamos lá. O primeiro. O primeiro filme, ele vai tratar sobre um cara, sobre um casal que tinha um filho. Eu não entendi direito o que era o cara e eu nem fui atrás de descobrir o que era o cara, certo? Vou me imaginar assim, o cara ele trabalhava, não lembro que país, era muita neve, foque nisso, era muita neve. Esse cara ele trabalhava, ele limpava a estrada, ou seja, ele tinha uma máquina de neve lá, uma máquina lá para tirar a neve, ele limpava a estrada. O cara só fazia isso, só isso. Não sei se ele trabalhou como militar, não lembro, provavelmente sim, mas isso não vem ao caso. Isso vem ao caso, mas não agora. A mulher dele, eu não sei se ela trabalhava, não foquei nessa parte. E o que ocorre? O filho dele trabalhava num aeroporto. E tinha um moleque que trabalhava junto com ele, que ele roubou um bagulho um bagulho. Ele roubou um negócio lá de pó, cocaína. O que acontece? Ó, YouTube. Ó, eu estou falando cocaína aqui porque foi um nome que apareceu no filme, tá? Ele roubou essa cocaína. E o cara, ele é sequestrado pelos bandidos que vendem a cocaína pros traficantes. E o moleque, que não tinha nada a ver, ele também é sequestrado. E o que acontece? Eles enfiam uma agulha de heroína no cara e matam ele. O outro consegue fugir. Aí ele aparece numa praça, morto. Ele estava sentado com óculos e tal. Eles colocaram um óculos no cara, sentado morto. E aí encontram ele e dizem que ele morreu por overdose de heroína. E o cara, vamos chamar de pai, certo? Vamos chamar pelo nome dele, Coxman. Deixa eu chamar ele de Coxman. O Coxman lá e tal. Ele diz, não, meu filho não é drogado. E a mulher dele começa a surtar e etc. Aí tem aquele negócio de mulher. Que aí ela começa a surtar com caras e... Ah, você não acredita, você não cai na real. Nosso filho morreu, a gente não conhecia nosso próprio filho. Aí começa a fazer pergunta besta de quando vocês viajavam pra caçar, vocês falavam de quê? O cara responde pro óbvio, né? Caça. Aí ela falou, você sabia que nosso filho tem um Facebook? Você sabia alguma dessas bandas que ele curtia? Alguma das músicas favoritas dele? Querendo culpabilizar, entendeu? Encontrar um culpado, dizer que eles não conheciam o próprio filho, mas sendo que o pai dele foi fiel ao que o pai dele... O Coxman foi fiel ao que ele acreditava. Meu filho não é um drogado. E aí... O que acontece é simples, cara. Imagina aí. Ele vai, caça todos os bandidos, ele mata todo mundo, ele sequestra o filho do traficante-chefe, do traficante rei. Vamos chamar traficante rei, vamos imaginar assim um nível, né? Tem um traficantezinho, tem um traficante interessante, tem o traficante braço direito. Enfim, ele vai pegar o chefão. E aí, acontece que ele não mata o chefão. Acontece uma briga de dois traficantes chefões lá e tudo mais. E é uma loucura o filme. E muita morte. E acontece que o cara morre. Ponto. Morre. E ele tem um momento de pai e filho com o filho do traficante, mas um momento de pai e filho não assim, ele virou pai do garoto. Não. É porque o pai do garoto era um puta de um bundão chato que ficava enchendo um garoto de pouca comida. E
todo dia o garoto comia a mesma coisa. Tipo assim, o cara vai ter 5 refeições, as 5 refeições era a mesma coisa. No outro dia eram 5 refeições de outra coisa, entendeu? Vamos supor, hoje ele vai comer só arroz. 5 refeições só arroz. Amanhã ele vai comer só feijão. Amanhã é 5 refeições só de feijão. Era uma loucura, o cara era um psicopata mesmo. Mas é porque o cara também era um puta de um bundão. Não tem outra característica, o cara é um bundão mesmo. Fraco psicologicamente, fraco sentimentalmente, fraco fisicamente. Ele herdou o império de tráfico do pai dele. Entende? Ele herdou isso. Ele não conquistou nada. Ele herdou tudo. Enfim. Acontece que o cara mata todo mundo e o filme acaba de uma forma cômica, ele limpando a neve. Ponto. Agora vamos o que é perturbador. Cão de briga. Cão de briga, o moleque foi pegue com, acredito, com 7 anos de idade, entre 5 e 8 anos. Foi pegue por um traficante. Esse traficante colocou uma coleira nesse moleque e adestrou ele como um cachorro. Como um cachorro mesmo. Esse moleque foi adestrado como um cachorro, cão de briga mesmo. Porque o cara é interpretado pelo Jet Li. Isso é muito importante. É interpretado pelo Jet Li. Então você pode imaginar que tem muita pancadaria. E tem mesmo. Muita porrada mesmo. Vamos imaginar uma criação de uma criança cachorro. Ele deve ter ensinado a ela forma de lutar, ter aulas e tudo mais. E foi começando a colocar bloqueios mentais nele. Faça isso, não faça isso, não pergunte, não fale e tudo mais, não pense, só haja. E botou vários bloqueios mentais na cabeça dele. E o que acontece? Toda vida que ele vai fazer uma negociação, ele leva esse cão de briga, o Jet Li. Ele leva o Jet Li. O cara tem outro nome no filme, mas eu vou chamar de Jet Li porque eu não lembro. Jet Li. E aí, o Jet Li, toda vida que ele tira a coleira do Jet Li, o Jet Li mete porrada em todo mundo, descontroladamente. Ele só fala, mate-os. E o cara vai lá e mata todo mundo na porrada. Na porrada mesmo. E ele desvia de bala. Ele tem uma audição aguçada, ele tem uma visão aguçada, um faro aguçado. E aí ele desvia de bala, é uma loucura. E o que acontece é que ele acaba fugindo do dono dele, vamos chamar de dono, o traficante lá. Que o traficante foi alvejado e ele viu o traficante morto, pensou que estava morto, fugiu. Ele foi encontrado por um cara cego, que ele já tinha conhecido. Eu, contando filmes, sou muito ruim, perdoe. E acontece que ele vai morar com esse cara cego e conhece a enteada desse cara cego. E a enteada começa a gostar dele. Ele aprende a ler, aprende a tocar piano. Não é que ele não sabia ler, ele sabia ler um pouquinho. Então ele aprende a falar mais, entendeu? Cozinhar. Depois de um tempo ele consegue tirar aquela coleira. E consegue virar uma pessoa normal. Aí esse traficante vai, no final do filme, o traficante faz uma horda de negro, contrata uma horda de negro para matar, não para matar, mas para pegar o Jet Li. O Jet Li mete a porrada em quase todo mundo. Não, ele mete a porrada em todo mundo. Perdoa essa voz de sono aí, mas acontece. E ele mete porrada em quase todo mundo. Aí tem um cara que sabe uma arte marcial lá louca e começa a meter a porrada nele e tal, e vence todo mundo. E no final ele quase mata o dono dele, né? O ex-dono dele, tá? O traficante lá. Quase mata ele, mas acaba não matando. E a vida dele segue normal. Acaba o filme ele indo ver a enteada do cara cego, né? Tocar piano, ela é vencedora de um concurso lá e ela toca uma música em homenagem a ele. O filme é bom. O filme não é ruim, não. Eu contando assim, os dois filmes são horríveis, mas não são. É bom. Agora, passamos aqui 12 minutos falando sobre filmes. Vamos lá pro próximo ponto, né? O próximo ponto é: onde encontro cursos para contar histórias de filme? Eu contando outros tipos de história é até normal, até mediano.
Mas eu contando histórias de filme é horrível. Principalmente quando eu quero contar uma história bem rápida, bem tal. Eu não sou dinâmico nos podcasts, todos eles vão parecer aulas. Quando eu tô com outra pessoa no podcast, não parece aulas, né? Parece uma conversa normal e é pra ser uma conversa normal. Uma conversa eu e a máquina fria do meu celular. Deve ser por isso que eu não consigo contar pra você em forma de aula. É muito frio isso. Você olhar para uma tela de celular contando os minutos, os segundos e os minutos que você tá falando aí. Sigamos. Eu ter passado esses dias meio desmotivado, melancólico, fiquei doente. Aí eu comecei a raciocinar um pouco e lembrei, eu tenho que montar o que eu vou. Eu já tinha ouvido essa recomendação de montar uma lista de livros que você vai ler no ano que vem. Você já é para ter isso bem ordenado. E aí eu lembrei, pô, vou ordenar essa lista de livros. Mas não essa lista de livros. Minha lista de metas, afazeres e tudo mais para fazer no ano que vem. Porque dia 1º, toda essa lista já está valendo. Todas essas recomendações, metas já estão valendo. Dia 1º de janeiro de 2021, Identidade Solitária já vai ter iniciado um projeto novo, já vai estar com cara nova. Isso vai. Então um formato novo. Enfim, vai estar diferente. Eu, quanto pessoa, estarei com outras metas, com outros desafios e tudo mais. Separando, então. Então aqui, para o podcast não ficar vazio, aqui há uma conversa bem interessante. Faça a lista de livros que você tem que ler no ano de 2021. Aproveite, você tem 31 dias ainda. Sem contar com esse mês, vamos contar apenas com dezembro. Você tem dezembro todo ainda para fazer isso. Você vai, pega essa primeira semana de dezembro, vá vendo recomendações de livros, vá estudando um pouco sobre uma ordem mais cronológica. Vai. Eu não segui uma ordem cronológica. Eu coloquei logo, assim, por exemplo, na lista de catolicismo, eu coloquei livros curtos no início. Eu coloquei bastante livros curtos. Por quê? Porque eu coloquei 24 livros de literatura para ler. Você pode dizer, mas é tranquilo, você lê 24 livros em poucos meses. Em um mês você consegue bater bastante livros. Você consegue bater uns 7 livros, 8 livros, 9, talvez até 10. De literatura, eu não quero ir focar em quantidade de livros. Eu quero contar em qualidade de livros. Certo? No catolicismo, eu coloquei livros curtos, porém que são livros essenciais. Por exemplo, um jovem bem instruído de São João Bosco. Outro livro de São João Bosco eu também coloquei, que são livros curtos. Livros curtos para mim é até 100 páginas, é um livro curto. Passou de 100 páginas, o livro não é curto. É um livro médio, até 200 páginas é um livro médio. Passou de 200 páginas, para mim é um livro longo já. Vamos lá. Coloquei alguns livros curtos de Santo Tomás. Acredito que o livro mais longo de Santo Tomás que eu coloquei foi de 100 páginas. Então tá bem equilibrado isso. Acho que o mais longo dessa lista deve ter 200 páginas. Enfim, minha lista de catolicismo está bem com livros curtos. Porque são livros que eu acho que faz muito tempo que eu deveria ter lido e eu vou aproveitar esse 2021 e irei ler. E eu não segui uma ordem cronológica, né? Nesse caso não, segui por ordem que eu achei mais interessante. Pô, vou estar lendo um livro curto, um livro mediano, um livro curto, um livro mediano, assim vai. Entende? Não quero estar lendo 2 autores seguidos pra dar essa otimizada assim na minha vida espiritual de estudos, sabe? Certo? Minha vida espiritual, logicamente, é oração. Então, devo melhorar também em 2021 minhas orações. Meu encontro maior transcendente, mais a igreja, assim vai. E essa lista vai ser apenas uma ajuda para essa minha vida maior de oração. Vamos lá. Na lista de literatura, tem muito Machado de Assis, muito mesmo.
muito mesmo Machado de Assis. Por quê? Quero dar uma otimizada, porque eu deveria ter lido bastante Machado de Assis este ano. Que ocorreu muita coisa e eu não consegui ler este ano. Então, irei ler Machado de Assis no ano de 2021. Para ir ajudando a minha imaginação também, conhecimento da literatura brasileira, conhecimento da história brasileira também. E conhecimento do brasileiro também. Coloquei Tolstói também, não sei se é assim que se pronuncia. E não vou lembrar o resto que eu coloquei, né? Mas tem muito mais literatura brasileira e grega, porque eu coloquei Aristófanes também. Coloquei Aristófanes também e Plutarco. Então vai ter muita literatura grega e brasileira e apenas acredito eu um livro da literatura russa ou 2 livros da literatura russa. Não faço ideia. Não lembro de cabeça. Por isso eu fiz a lista. Bom, coloquei estudos mais pessoais, de um conhecimento mais técnico de vida intelectual. Eu fiz uma outra lista e uma lista sobre treino e dieta também para estar seguindo. Essa lista de treino e dieta é bem curto. Esse de livros mais técnicos para a vida intelectual são em torno de uns 15 livros no máximo, mas eu acho que é menos, acho que é 10. E é isso, façam listas. Em literatura eu recomendo, por exemplo, se for ler Machado de Assis, leia em ordem cronológica, certo? Mas, se não for ler em ordem cronológica, que é o meu caso, utilize de boas ferramentas. Google. Google, porque eu digo assim, é uma referência à ferramenta de pesquisa na internet. Utilizem de ferramentas de pesquisa na internet. Se possível, não utilizem o Google. Eu, por exemplo, eu utilizo agora o Pato Pato Vai. Estou me acostumando com Pato Pato Vai. É um pouco diferente, mas aí você vai se adequando. Qualquer coisa, se não der certo, irei me submeter a voltar ao Google, a utilizar o Google. Isso no meu computador. Vamos lá, eu não posso me perder. No Machado de Assis é o seguinte: quando tu vai ler ele, tu tens que eu não sei se é tu tens ou tu tem, mas vamos no tu tens. Tens que saber o ano que foi escrito o livro. Ponto. Pesquise a história do Brasil no ano que foi escrito o livro. O que estava acontecendo neste ano. Ponto. Ok, sabemos disso. Foi neste ano que foi publicado. Ok. Ele vai dar referência de cidades. Não, pesquisem não só a história do Brasil. Vamos voltar aqui. Pesquisem se tem alguma data importante para Machado de Assis naquele ano. Ou no ano retrasado. Que é no ano passado. No ano atrasado e tal. Por isso é importante saber a história do autor. A história do autor define um pouco a história do seu livro. Um pouco não, vamos supor assim. Acredito que deve ser 40% da história, a história do autor. Define bastante o livro. E uns 40% também a história do seu país. Aquele tempo, aquele acontecimento. Acredito que os 20% vão ser, não sei, peripécias e assim vai. Mas acho que vai sempre gerar essa história do autor, história do seu país. Vamos lá. Então eu pesquise um pouco da história sobre Machado de Assis e a história do país, naquele tempo, naquela época. Todas as cidades que ele vai citando, pesquise a cidade naquele ano que a história se passa. Por exemplo, ele pode escrever o livro em 1870 e o livro se referir a 1860, sabe? Então pesquise o que aconteceu no ano de 1870, quando foi publicado, no ano de 1860, quando a história se passa. Pesquise todas as cidades que passam, as paisagens, entendeu? Ruas, vai. Principalmente Machado de Assis sempre coloca muitas ruas. Então, cite, procure as ruas naquele tempo. Ponto, é importante. Aí tu vai pesquisa o ano do livro, os anos dos livros, aí tu vai só jogando começando os livros mais antigos, né? Aí vai fazendo a listinha. E se tu for fazer Machado de Assis, pode fazer isso para qualquer autor. Tá? Isso é importante. Machado de Assis ser lido em ordem cronológica é bem interessante, porque aí tu vai vendo a evolução, a diferença, tudo mais na dinâmica do autor. Principalmente a evolução. Então, façam listas.
Isso é importante. Essa dica eu recebi este ano, mas tem outra que eu já sabia que também eu recebi este ano. Foi assim, o Evandro Guedes, para quem não é concurseiro, provavelmente não conhece. Mas para aqueles que são concurseiros, provavelmente já sabe. Se tu não sabe, cara, tu tá sendo concurseiro errado. Evandro Guedes. Evandro Guedes, ele é dono do Alfacom. Ele é o CEO do Alfacom. O Alfacom é a maior empresa de concurso público do Brasil. E pode ser que tem outras empresas que digam que não sei o que, não. Mas na minha opinião ele é, porque eu já vi a plataforma, peguei os 7 dias grátis. Eu não paguei ainda o curso, mas eu peguei os 7 dias grátis 2 vezes. Vi lá como é. Não 2 vezes, mas 3 vezes, 4 vezes. Como assim? Porque ele abriu pro Sou Mais, abriu para vários tipos de curso. Hoje em dia você pode fazer o teste grátis. Você cadastra a sua conta, faz o teste grátis 7 dias. E isso para qualquer curso. Você é liberado. Então eu já tinha pego os cursos gratuitos dele. Então eu vi como a plataforma era antes do Sou Mais e agora depois do Sou Mais. Então há uma diferença muito grande. Eu tô fazendo propaganda de graça, né, cara? Pelo amor de Deus, aqui. Não, mas pra mim é o melhor. O maior do Brasil e o melhor. E o melhor também. Então você não sabe, cara. Não babo o ovo do Evandro, mas babo o ovo do Alfacom, pelo amor de Deus. Vamos lá. O Evandro Guedes ele dá a seguinte dica, que não foi dele. Lógico, ele aprendeu e nos repassou. Pegue uma folha de papel. Digite, ó. Escreva. Digite. Mas se tu for fazer isso no computador, né, cara? Fazer o quê? Digita. Se for fazer isso no papel, que eu recomendo, simples fato de tu pegar tua caneta, ativa no teu cérebro vários outros tipos de funções e principalmente ajuda na tua memória. O professor Pierre Luigi já nos ensinava isso. Então vamos lá. Pega o... Falando do professor Pierre Luigi, cara, antes que eu me perca, esse podcast é tão sem roteiro, que antes que eu me perca aqui, se tu quer que eu fale mais sobre Pierre Luigi, cara, não se preocupe, eu vou falar. Tá? Passou uma buzina aí, espero que não tenha saído. E não espero que o cara buzine de novo. Vamos lá. Pega a caneta, escreve 20 objetivos da tua vida, cara. Eu duvido que tu faça isso um dia. Não faz, eu não consegui fazer isso um dia. Ah, mas só porque tu não conseguiu? Não. Porque é 20 objetivos para a tua vida. São 20 objetivos para a tua vida. De preferência, eu coloco mais objetivos, lógico, materialistas, né, financeiros e tudo mais, mas são 20 objetivos da tua vida. Logicamente vai ter uma aproximação maior com Deus, não sei o que e tal. Ponto, cara. Foca nisso. Foca nos principais materialistas, mas tu pode colocar também espiritual. A lista é tua. Faz 20 objetivos. Eu quero ter um carrão, quero ter uma casona, entendeu? Pode estar na lista. Eu quero passar num concurso público, tu bota como número 1 da lista, se tu quer passar no concurso público, entendeu? E esses 20 objetivos da tua vida, tu vai lá, tu vai estar colocando essa caneta, né? Eu dei essa pequena pausa que eu fui no banheiro, vocês não vão notar, provavelmente, tá muito em cima aí, mas só pra tá pegando um gancho, foi mal, eu acabei ouvindo aqui o que eu já tinha gravado, eu acabei batendo aqui no microfone. Vamos lá. E provavelmente isso deve ter ocorrido em muita parte desses 25 minutos aí. Não sei. Só desculpem, vamos seguindo. Esses 20 objetivos, cara. Presta atenção. Tu vai listar 20. Tu vai circular os 5 mais importantes. Aí tu vai virar a folha de papel. Aí tu vai estar escrevendo 5 objetivos. Ponto. E escreve os 5 que são mais importantes. Acabou. Tu pode fazer isso, mas vamos lá. Vamos aqui reformular aqui para eu poder dizer a outra frase seguida depois dessa. Seguida dessa. Meu amigo, travou total aqui. Igual fui falar materialista. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tu vai pegar, vai circular os 5 mais importantes. Tu vai pegar outra folha de papel e tu vai anotar esses 5 objetivos. Tu vai pegar e dessa folha de papel, tu vai pegar os outros 15. Vai pegar outra folha de papel e vai anotar esses 15.
Tu vai amassar a outra que tu escreveu os 20, vai jogar fora. Vai pegar os 15, vai ver ele hoje e nunca mais vai ver ele. Essa lista. Vai pegar esses 5 objetivos, nunca mais vai ver eles não. Por quê? Eu tu me pergunta. Mais vale 5 objetivos concluídos do que 20 incompletos, inconclusos. Entende? Vale 5 coisas bem feitas do que 20 mal feitas. O que adianta tu colocar passando em concurso público, aí tu queria passar em policial federal e tu acabou passando em prefeitura do interior e ficou lá, do interior. Não conseguiu comprar uma casa pequena, velha, ficou insatisfeito com a casa, não conseguiu comprar um carro, passou muito tempo sem carro, depois comprou um carro muito velho. Isso não é virtude de pobreza, tá? Eu estou caracterizando aqui uma miséria. Não vejo isso como uma pobreza. É tu ter uma casa tranquila. A casa não importa se ela é velha, nova, rica. Não, ter uma casa, certo? Uma casa, coisa simples. Não viver avareza, nem luxo. Coisa simples, tá? Só que aí, tu vai ter a virtude da pobreza. Tu vai saber, estas são as coisas simples. Tranquilo. Coisas humildes. Eu gosto de coisas assim. Ok. Tudo bem. Só que esta pessoa que estou caracterizando, ela não tem a virtude da pobreza. Ela tem a miséria. Porque ela só compra o que dá. Ela não consegue comprar mais do que ela... Entendeu? Ela gasta mais do que recebe. Ela tem dívidas. E assim vai. Uma pessoa que tem a virtude da pobreza, ela consegue ter a sua vida toda bem equilibrada. Entende? E aqui vai numa discussão mais profunda. Lá vai aquela buzina de novo, hein? Meu amigo, pessoas que não sabem utilizar um telefone. Se tu tem carro, tu quer chamar alguém, liga pra ela. Liga pra ela, ô fulano, tô aqui do lado de fora, meu irmão, tô te esperando. O Ego Todd Podcast tem problema com cachorro, eu tenho problema com moto e carro. E que eu tiver um carro, não vou sair buzinando aí, porque eu quero que a pessoa saia, né? Eu vou ligar pra ela, vou dizer, ô fulano, tô aqui, ó, tô aqui fora mesmo, tô te esperando aqui, já temos 10 minutos, se tu não aparecer eu vou me embora. Pontos. Acabou, resolvido. Coléricos resolve problemas de um monte. Tranquilo. Além dele trazer todos os seus problemas pra você, ele traz a solução também, porque ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de se expandir em cima dos seus problemas. Incrível. Vamos lá, voltando à lista. E aí, cara, tu pode colocar isso também para um ano, sabe? Esses 5 objetivos que eu quero alcançar este ano, entende? Se tu alcançar os 5, quando tu tiver no 5º objetivo que alcançou, tu vai lá e faz mais 5. Ah, se chegou em agosto, tu fez isso, então eu vou fazer mais 5 objetivos que eu quero estar conseguindo alcançar até o final deste ano. Não irei me cobrar da mesma forma que eu me cobrei dos outros. Lógico, eu irei me cobrar, mas não de forma tão intensa. E você vai lá, coloca esses 5 objetivos a mais pro seu ano. Eu buzina de moto agora. E coloque 5 objetivos pro seu ano. E aí você vai vendo este seu semestre, né? Porque tu conseguiu 5 pro primeiro semestre, aí tu vai e coloca pro segundo. E aí, se não der, tu já coloca o que sobrou para o objetivo do ano que vem. Entendeu? Assim funciona. Tu faz um pra vida, 5 objetivos pra tua vida, 5 objetivos pro teu ano. Uma lista de tarefas que tu tem pra fazer no teu ano. Se chegar em dezembro, tu já souber mais ou menos o que tu vai fazer em janeiro, assim, de compromisso, tu já coloca no papel compromissos. Porque quando começa o ano, cara, tu já vai estar um pouco mais relaxado. Tu não vai se preocupar em preparar o teu ano. Teu ano já tá preparado. Tu vai começar focado já. Tu vai começar já. Entendeu? Já. Tu já vai começar calibrado. Calibrado para vencer. Calibrado para ser uma pessoa melhor. Calibrado para ser um católico melhor. Calibrado para estudar melhor. Assim vai. Por isso que a minha lista de literatura tá tão intensa, principalmente Machado de Assis. Porque eu quero estar educando o meu imaginário, mas não só educando o meu imaginário. Eu quero também o maior conhecimento do que é ser brasileiro, entende? Porque o problema do brasileiro é que falta Brasil para o brasileiro, ou seja,
como é que você soluciona? Você tem que dar Brasil para os brasileiros. Seja, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Joaquim Nabuco, Gustavo Corsão. E a lista de monstros segue. Monstros da literatura. Homens e mulheres que sabem escrever de verdade. Entende? Então isso é buscar conhecimento de histórias, ou seja, ficção, para estar alimentando o seu imaginário. Porque o Machado de Assis, perdão por errar o nome, Machado de Assis, vai estar então promovendo para você o que? Conhecimentos, diálogos, situações que qualquer pessoa poderia passar, principalmente brasileiro. E ali, quando ocorrer esse tipo de situação para você, você vai já estar preparado. Porque seu imaginário já vai estar preparado. Ó, Cebolinha, preparado. Ou seja, quando esse tipo de situação acontecer, seu imaginário já vai puxar na memória e vai agir de forma instintiva, entre aspas. Já vai agir de forma automática. Ou seja, conhecendo uma história de Machado de Assis, você já vai saber lidar ali, principalmente os contos, por exemplo. Os contos são coisas mais corriqueiras. Você vai saber lidar, saber como é que balanceia, entende? Você vai ter um conhecimento de ficção, vai alimentar o seu imaginário de situações. Você vai saber lidar melhor com esse tipo de situações se ocorrer na sua vida. E aquilo são vidas, ou seja, você só tem uma vida. Ler ficção, literatura, vai fazer que você viva mais vidas do que você poderia viver. Entendeu? Você está vivendo a vida daquele protagonista, na pele daquela pessoa. Então, por isso é importante. Por isso você tem que ler imaginando toda a situação, você imaginando sendo o protagonista, se imaginando, por exemplo, se você está lendo uma cena que tem um casarão, comece a imaginar o casarão, tudo mais. Eu leio isso de forma automática, vai acontecendo. Se eu tô lendo aqui, aí diz, mas a casa da fulana de tal era grande. Eu já imagino, eu tenho o meu imaginário que é uma casa grande. Uma casa bem grande, aqui, eu já tô descrevendo, né? É uma casa bem grande. E aqui fica o teu imaginário também, mas no meu imaginário funciona muito legal. É uma casa bem grande, grande mesmo. Um estilo de uma arquitetura mais antiga, acredito que do século XX, mais ou menos, uma arquitetura assim, século XIX, acredito eu, entre século XVIII e XIX, uma arquitetura assim. Tem muitos quartos, muitos andares, acredito, são uns 3 andares no máximo, acho que dois andares. Tem um salão, entendeu? É uma casa branca. Tem esse detalhe importante, uma casa branca. E no frente dessa casa branca tem um jardim bem grande. Essa é a minha imaginação de que é um casarão, uma casa bem grande. Essa é a minha imaginação. Não sei como é que tu imagina o que é um casarão. Vai imaginar do que quantas imagens você viu, quantas imagens você consegue reproduzir no seu cérebro. Isso é importante. Vou ler bastante literatura por causa disso. Alimentar mais o meu imaginário, alimentar tipos de situações que eu posso viver, aumentar o número de vidas que eu possa viver, ou seja, viver em cada personagem, cada protagonista dos contos de Machado de Assis são vidas que eu vou vivendo. E isso vai melhorando enquanto pessoa, principalmente. Bom, acho que era isso nesse podcast que eu tinha para falar. Vocês podem ver que tá aumentando o número mesmo assim, tempo de podcast para cada podcast e tudo mais. Mas eu nunca vou garantir que vão seguir sempre 40 minutos, sempre 30 minutos. Não posso garantir, vai depender do assunto que eu queira falar e da prioridade desse assunto. Se tem assuntos que eu quero falar que são 30 minutos, terei que falar em 30 minutos. Como eu posso alongar? Esse podcast foi mais descontraído, falei de filmes, disse aí que tá vindo coisa nova. Tratei de um assunto que eu acho que é bem importante. Faça lista de leitura, leia bastante literatura, disse algumas das vantagens de ler literatura, e faça sua lista de 5 objetivos para o seu ano, 5 objetivos para a sua vida. Tá bom, meu cara? Acredito que é só isso que eu tenho para falar. Até mais. Adeus. Se alguém morrer, foi um prazer. Até a próxima.